João acordou sobressaltado com o som de sirenes e quando pelas ruas estreitas de Lisboa. Seu coração disparou ao ver Miguel, o amor de sua vida, caído no chão do apartamento minúsculo, com o telefone na mão e uma expressão de pânico congelada no rosto. Eles nos acharam, murmurou Miguel, antes de desmaiar, revelando a mensagem no celular. O pai dele, o poderoso CEO da Farmaport, havia descoberto tudo, incluindo o filho adotivo que eles escondiam, agora à beira da morte sem o remédio experimental que só a empresa produzia. Aquela noite mudou tudo. João, um professor de história de 28 anos, nascido em uma família modesta do Porto, nunca imaginara que sua vida se entrelaçaria com a elite lisboeta de forma tão perigosa. Ele conhecera Miguel em uma conferência académica sobre direitos humanos, onde o jovem de 25 anos, herdeiro de uma das maiores farmacêuticas de Portugal, debatia com fervor sobre igualdade social. Seus olhares se cruzaram durante um painel sobre discriminação, e o que começou como uma conversa intelectual evoluiu para noites secretas em cafés escondidos da Alfama. Miguel, com seus olhos castanhos profundos e um sorriso que desarmava qualquer defesa, confessara logo no início: meu pai me mataria se soubesse que sou gay. Ele é um homem de tradições antigas, católico fervoroso, e espera que eu case com a filha de um parceiro de negócios. João, que crescera em um ambiente mais liberal, mas ainda marcado pelo conservadorismo português, sentiu uma empatia imediata. Sua própria família, embora amorosa, lutava com as expectativas sociais. Sua mãe sempre o pressionava para encontrar uma boa moça e assentar. Mas com Miguel, era diferente, era real, intenso, como se o mundo finalmente fizesse sentido. Eles se encontravam em hotéis discretos, trocavam mensagens codificadas e sonhavam com uma vida livre das amarras familiares. No entanto, a pressão crescia. Miguel relatava discussões acaloradas em casa, onde o pai, Sr. António Costa, um viúvo implacável que construíra um império a partir de nada, insistia em moldá-lo à imagem de um sucessor perfeito. Ele me vê como uma extensão da empresa, não como um filho, desabafava Miguel, lágrimas nos olhos. Um dia, em um impulso de rebeldia, Miguel propôs a fuga. Vamos embora, João. Para o Alentejo, ou talvez para o Sul, onde ninguém nos conhece. Podemos adotar uma criança, construir uma família nossa. João hesitou. Ele amava seu emprego, sua vida estável, mas o medo de perder Miguel o venceu. Eles planejaram tudo meticulosamente. Miguel desviou uma quantia modesta de sua herança, João pediu demissão alegando motivos pessoais, e juntos, adotaram secretamente um menino de 3 anos chamado Tiago, órfão de um acidente de carro. Tiago era uma criança frágil, com uma condição rara no coração que exigia monitoramento constante, mas os médicos asseguravam que com cuidados, ele viveria bem. Para João e Miguel, Tiago representava a esperança de uma nova vida, longe das sombras da sociedade portuguesa que ainda via o amor entre dois homens como um tabu. Eles se instalaram em uma pequena vila perto de Évora, vivendo de aulas particulares que João dava e de freelances que Miguel arranjava em consultoria. A vida era simples, mas feliz. Pela primeira vez, Miguel se sentia livre. Aqui, sou só eu, sem o peso do nome Costa. João observava como o parceiro florescia, longe das expectativas paternas. No entanto, rachaduras surgiam. Notícias de Lisboa chegavam via amigos. O Sr. Costa estava furioso com o desaparecimento do filho, contratara detetives e ameaçara deserdá-lo publicamente. Miguel ignorava as chamadas, mas o stress o consumia. E se ele nos encontrar? E se ele tirar Tiago de nós? Então veio o diagnóstico. Tiago começou a apresentar sintomas graves, fadiga extrema, palpitações irregulares. Os médicos locais diagnosticaram uma complicação rara na condição cardíaca, algo que só um tratamento experimental da Farmaport poderia curar. É um remédio em fase de testes, exclusivo da empresa, explicou o cardiologista, com pena nos olhos. Sem ele, o prognóstico é sombrio. João sentiu o mundo desabar. Miguel, pálido, murmurou: meu pai controla tudo isso. Ele nunca nos ajudaria. Naquela noite, enquanto Tiago dormia, eles discutiram. João insistia em voltar, pelo menino, Miguel. Não podemos deixá-lo morrer. Miguel, atormentado, rebateu: se voltarmos, ele me obrigará a renunciar a você. Ele é capaz de tudo para preservar a imagem da família. O conflito interno de Miguel era palpável, lealdade ao amor versus o dever filial, misturado ao medo da rejeição social. João,
por sua vez, lutava com sua própria culpa, fora ele quem encorajara a adoção, sonhando com uma família perfeita. Agora, o preço era alto. Dias se passaram em tensão. Miguel evitava o assunto, mergulhando no trabalho, enquanto João cuidava de Tiago, vendo o menino enfraquecer. Uma noite, Miguel cedeu: vou ligar para ele. Mas só para pedir o remédio. A ligação foi um desastre. O Sr. Costa, frio como gelo, disse: volte para casa, Miguel. Abandone essa loucura, e eu salvo a criança. Miguel desligou, chorando. Ele sabe de nós, João. Ele nos vigia há meses. O que inicial se materializava, a sirene era da polícia, alertada pelo pai de Miguel para resgatar o filho. Eles fugiram novamente, mas agora com Tiago piorando. João carregava o menino nos braços, enquanto Miguel dirigia pelas estradas escuras. Para onde? Perguntou João. Para longe, respondeu Miguel, mas ambos sabiam que o confronto era inevitável. O amor deles, outrora um refúgio, tornara-se uma prisão de decisões impossíveis. A fuga noturna os levou para o Algarve, onde se esconderam em um chalé alugado sob nomes falsos. Tiago, febril e fraco, choramingava no colo de João, que tentava acalmá-lo com histórias de heróis portugueses. Miguel, dirigindo o carro roubado de um vizinho, olhava pelo retrovisor, paranoico com qualquer farol atrás. Meu pai não vai parar, murmurou ele. Ele tem contatos em todo lugar, polícia, juízes, até no governo. João assentiu, sentindo o peso da realidade. Eles não eram mais apenas amantes, eram foragidos, com uma criança inocente no meio do furacão. Nos dias seguintes, a tensão escalou. Notícias na TV portuguesa falavam do desaparecimento misterioso do herdeiro da Farmaport, com especulações sobre sequestro ou dívida. Miguel ria amargamente: se eles soubessem a verdade, seria pior. Em Portugal, ainda há quem ache que gays não merecem família. João, criado em uma sociedade que progredira com a legalização do casamento gay em 2010, mas ainda carregava vestígios de preconceito católico, concordava. Sua própria tia, devota, o deserdara ao saber de sua orientação. Agora, com Tiago, o estigma era dobrado: quem somos nós para adotar? Dois homens fugindo como criminosos. Miguel mergulhava em culpa. Ele se lembrava da infância rigorosa. O pai, após a morte da mãe, o educara com mão de ferro, enfatizando dever e tradição. Você é o futuro da família Costa, repetia o Sr. Antônio. Miguel escondera sua sexualidade por anos, namorando garotas por fachada, até conhecer João. Agora, cada decisão parecia uma traição: trair o pai ou trair o amor. Ele propôs uma solução drástica: eu volto sozinho. Peço o remédio e volto para vocês. João recusou: e se ele te prender lá? Ele pode alegar instabilidade mental. O debate os consumia, com Miguel oscilando entre raiva e desespero. Tiago piorava. Em uma clínica local, sob anonimato, o médico confirmou: sem o tratamento da Farmaport, ele tem semanas. João chorou sozinho na praia, questionando suas escolhas. Eu o convenci a fugir. Agora, pago o preço com a vida do nosso filho. Miguel, vendo o sofrimento do parceiro, decidiu agir. Ele contatou um antigo amigo da empresa, pedindo o remédio ilegalmente. É risco de prisão, avisou o amigo. Seu pai controla tudo. Mas Miguel insistiu, marcando um encontro em Faro. A reunião foi tensa. O amigo chegou nervoso, entregando uma amostra do remédio. Isso é só para uma dose. Precisa de mais. Miguel agradeceu, mas ao voltar, encontrou João discutindo com uma vizinha curiosa. Vocês parecem fugindo de algo, disse ela. Paranoia cresceu. Naquela noite, Miguel administrou o remédio a Tiago, que melhorou temporariamente. Funciona, sussurrou João, aliviado. Mas o alívio durou pouco. O telefone tocou, número desconhecido. Era o pai. Sei o que você fez, Miguel. Volte, ou denuncio vocês por roubo. O confronto telefônico foi brutal. O Sr. Costa, voz grave, acusou: você me traiu, filho. Abandonou tudo por esse homem. E agora, uma criança. Isso é contra a natureza, contra Deus.
Miguel rebateu: é amor, pai. Algo que você nunca entendeu. O pai riu friamente: amor. Isso é ilusão. Volte, case com Sofia, e eu salvo o menino. Se não, perco tudo. Miguel desligou, tremendo. João abraçou: não podemos ignorar. Pelo Tiago. Eles decidiram negociar. Miguel viajou sozinho para Lisboa, deixando João e Tiago escondidos. No escritório da Farmaport, um edifício imponente no centro, o reencontro foi gelado. O pai, envelhecido mas imponente, sentou-se atrás da mesa. Você me envergonha, Miguel. Nossa família é respeitada. Gays. Isso é para os fracos. Miguel suplicou pelo remédio, não por mim, pelo inocente. O pai concordou, mas com condições: termine com ele. Fique aqui, assuma a vice-presidência. E a criança fica comigo, para educação apropriada. Miguel sentiu o mundo girar. Aceitar significava trair João, recusar, condenar Tiago. De volta ao Algarve, ele contou tudo. João explodiu: você considerou me abandonar? Miguel negou, mas a dúvida pairava. A noite terminou em silêncio, com ambos questionando o amor. Sociedade os pressionava, amigos de Miguel ligavam, condenando sua escolha pecaminosa. João recebia mensagens da família: volte, antes que manche nosso nome. O preço da liberdade era alto, e o alto trão se aproximava. Miguel acordou com uma decisão: não aceito as condições. Vamos lutar legalmente. João, exausto, concordou, mas duvidava. Eles contrataram um advogado em Lisboa, especializado em direitos LGBT, usando o pouco dinheiro restante. O advogado, uma mulher experiente chamada Ana, ouviu a história: vocês têm direitos. A adoção é legal para casais gays desde 2016. Mas contra um homem como Costa, será guerra. Ela alertou sobre o preconceito judicial: alguns juízes ainda veem famílias tradicionais como ideais. O processo começou. Miguel processou a Farmaport por acesso ao remédio, alegando emergência humanitária. O pai contra-atacou, pedindo custódia de Tiago como avô biológico, uma mentira, já que Tiago era adotado, mas o Sr. Costa usava influência para distorcer fatos. Notícias vazaram, tabloides portugueses estampavam herdeiro gay da Farmaport em escândalo familiar. Comentários online eram cruéis: 2 homens criando uma criança. Absurdo. Miguel lia, atormentado: eles nos veem como monstros. João o consolava: é ignorância. Nosso amor é válido. Internamente, Miguel lutava. Sonhos o assombravam, o pai o deserdando, a sociedade o rejeitando. Ele questionava: vale a pena? Talvez eu deva ceder. João notava a distância crescente. Miguel passava noites acordado, fumando no terraço. Uma discussão explodiu quando João encontrou mensagens de Sofia, a noiva arranjada: volte, Miguel. Eu te perdoo. É do pai, defendeu Miguel. Mas você respondeu, rebateu João. A confiança rachava. Tiago, sentindo a tensão, regredia, chorava mais, recusava comida. João o levava a terapias, mas o remédio roubado acabava. Em uma audiência preliminar, o juiz, conservador, questionou: Sr. Costa, por que fugir-se ama a criança? Miguel explicou: por medo de preconceito. O pai interveio: ele é instável. Eu ofereci ajuda, mas ele recusa por orgulho. A mídia amplificava, ativistas LGBT apoiavam, mas grupos católicos protestavam fora do tribunal. João enfrentava sua família. Sua mãe ligou: João, isso é loucura. Volte para casa. Um homem com outro. E uma criança doente. Ele defendeu: é minha família agora. Mas as palavras doíam, e quando dúvidas internas. E se eu estiver errado? E se Tiago sofrer por nossa teimosia? Miguel, por sua vez, recebia propostas do pai: assuma a empresa, e tudo se resolve. A tentação crescia: poder, estabilidade versus amor incerto. Uma traição veio. O amigo que dera o remédio foi demitido e delatou Miguel por pressão do Sr. Costa.
Polícia apareceu no chalé, vocês estão detidos por roubo. João, em pânico, escondeu Tiago enquanto Miguel se entregava. Na delegacia, Miguel confessou, fiz pelo meu filho. O pai visitou, veja o que sua escolha causou. Miguel rebateu, sua intolerância causou. Libertado sob fiança, voltou mudado, mais determinado. Mas o dano estava feito. João questionava, você me escondeu o risco. Miguel admitiu, tive medo. A reconciliação foi frágil, com ambos pagando o preço emocional. Tiago hospitalizado, o remédio negado. Ana aconselhou, apelo para a opinião pública. Eles deram entrevistas, somos uma família. Amor não tem gênero. Apoio cresceu, petições online. Mas o pai contra-atacava com campanhas, protegendo valores tradicionais. O clímax se aproximava. Em uma audiência-chave, testemunhas depunham. Sofia apareceu, Miguel, eu te amo. Volte para o normal. Miguel recusou publicamente, meu normal é com João. O juiz hesitava. Fora do tribunal, protestos, LGBT versus conservadores. Miguel e João saíam de mãos dadas, mas o stress os consumia. Quanto mais aguentamos, sussurrou João. O amor, de Estado, pendia por um fio. A audiência final foi um campo de batalha. O Tribunal de Lisboa lotado, com repórteres e ativistas. O juiz anunciou, considerando a emergência, concedo acesso temporário ao remédio. Vitória parcial, Tiago receberia tratamento, mas a custódia ficava pendente. Miguel abraçou João, conseguimos. Mas o pai, furioso, jurou apelar, isso não acaba aqui. Saíram sob flashes, mas a alegria era ofuscada pela exaustão. Tiago no hospital, recebendo o remédio, melhorava visivelmente. Papai, eu fico bom? Perguntou o menino. Miguel, lágrimas nos olhos, sim, filho. Mas o preço, eles deviam morar em Lisboa sob supervisão judicial. O pai os vigiava, enviando advogados para ajudar. Miguel retornou à empresa parcialmente, sob pressão, para monitorar o tratamento. João via isso como armadilha, ele te quer de volta ao molde. Conflitos internos intensificavam. Miguel, no escritório, lidava com olhares julgadores, colegas sussurravam sobre sua vida escandalosa. Ele questionava sua identidade, sou herdeiro ou rebelde. Uma noite, o pai o confrontou, abandone isso, e te dou tudo. Miguel hesitou pela primeira vez. João, em casa com Tiago, sentia a ausência, você muda quando vai lá. Discussões viravam rotineiras, você prioriza o pai. Faço pelo Tiago. Uma traição maior veio. Sofia, manipulando, encontrou Miguel sozinho, seu pai me pediu para te convencer. Ela o beijou forçadamente, mas fotógrafos capturaram. Tabloides, herdeiro gay volta aos braços de noiva. João viu as fotos, devastado, é verdade. Miguel jurou inocência, armadilha. Mas a dúvida envenenava. João, ferido, considerou partir, talvez seja melhor para todos. Sua família incentivava, volta ao normal, João. Miguel, atormentado, confrontou o pai, porque me destrói. O Sr. Costa admitiu, para te salvar da ruína. Sociedade não aceita isso. Miguel rebateu, sociedade muda. Você não. Mas as palavras ecoavam suas dúvidas. Tiago, recuperando, notava, porque brigam. O menino se tornara o centro, mas o custo emocional o afetava. Ana sugeriu mediação familiar. Em uma sessão, o pai expôs, cresci em tempos duros. Homens casam com mulheres. Miguel compartilhou, seu rigor me sufocou. João interveio, nosso amor é real. O terapeuta notou progresso, mas o pai resistia. Fora, sociedade dividida, marchas LGBT apoiavam, mas ameaças chegavam por e-mail. Miguel tomou uma decisão arriscada, renunciou à herança publicamente. Escolho minha família. O pai, chocado, cortou laços, você está morto para mim. Liberdade veio com pobreza, eles venderam bens, mudaram para um apartamento modesto. Tiago curado, mas marcado. João perdoou,
mas cicatrizes permaneciam. Pagamos caro, disse ele. O amor sobrevivia, mas fragilizado pelo trauma. Anos se passaram, mas as sombras persistiam. Tiago, agora com 7 anos, crescia forte, mas questionava, por que vovô não nos visita? Miguel explicava vagamente, diferenças. João trabalhava como professor novamente, enquanto Miguel fundava uma startup de saúde acessível, usando conhecimentos da Farmaport. Vida estabilizava, mas o passado assombrava. O pai, envelhecendo, adoecia. Notícias: CEO da Farmaport hospitalizado. Miguel hesitava, visitar ou ignorar. Ele me destruiu, disse a João. Mas é seu pai. O conflito renascia, dever filial versus ressentimento. Miguel visitou o hospital secretamente. O Sr. Costa, fraco, murmurou: errei, filho. Med me cegou. Lágrimas, perdoe. Miguel, emocionado: preciso de tempo. De volta, contou a João: ele quer reconciliação. João, cauteloso: armadilha. Mas Miguel via mudança. Sociedade evoluía, Portugal avançava em direitos LGBT, com mais aceitação. Mas pessoalmente, danos duravam. Miguel sonhava com traições passadas, João lutava com insegurança. Uma crise final: o pai deixou herança condicional, para Miguel, se retornasse à família tradicional. Miguel recusou: não troco minha vida. Mas o dinheiro tentava, poderiam dar conforto a Tiago. Discussão: pelo futuro dele, argumentou Miguel. João rebateu: não venda nossa alma. A escolha dividia. Tiago adoeceu levemente, reavivando medos. Miguel confrontou o pai novamente: aceite-nos como somos. O Sr. Costa, no leito de morte, cedeu: eu te amo, filho. Seja feliz. Morreu dias depois, deixando tudo sem condições. Miguel herdou, mas doou parte para causas LGBT. Pelo preço que pagamos. Reconciliação veio. João e Miguel casaram legalmente, com Tiago como pajem. Família de João compareceu, aceitando relutantemente. Sociedade aplaudia, mas cicatrizes internas permaneciam, noites de terapia, discussões sobre confiança. A vida pós-herança trouxe conforto, mas reflexões profundas. Miguel gerenciava a Farmaport com foco em acessibilidade, reformando políticas. Pelo Tiago, por nós. João escrevia um livro sobre sua jornada, expondo preconceitos sociais. Tiago florescia, mas carregava memórias vagas de fugas. Anos depois, em uma entrevista, Miguel refletia: nosso amor custou tudo, família, paz, inocência. Mas valeu. João assentia: sim, nos tornou mais fortes. Mas dúvidas pairavam, decisões passadas, como a fuga, foram egoístas. O preço em Tiago foi justo. Eles enfrentavam críticas contínuas, conservadores os atacavam online, ativistas os elogiavam. Miguel questionava: mudei o mundo ou só o meu? O pai, em memórias, simbolizava o velho Portugal, eles, o novo. Em uma noite tranquila em Lisboa, com Tiago dormindo, eles conversavam: fizemos o certo. O amor perdurava, mas marcado por sacrifícios. A história deles inspirava, mas alertava sobre custos. E você, leitor? Fugir pelo amor é coragem ou egoísmo, quando uma criança paga o preço?